Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos ensinamentos de Jesus que, vou te falar, é um desafio. É o tal do princípio da prioridade. Parece simples, né? Mas é justamente na prática que a gente vê a diferença gigante entre uma vida com propósito de verdade e uma vida de puro ativismo. Então, a pergunta que fica no ar é essa: o que é que de verdade está no topo da nossa lista de prioridades? Jesus foi super direto na resposta. E, assim, pode até parecer óbvio à primeira vista, mas é na correria do dia a dia que o bicho pega, né? É aí que está o verdadeiro desafio. No fundo, o que Jesus estava ensinando é sobre colocar as coisas na ordem certa, sabe? É sobre ir atrás do que realmente importa primeiro. Ajustar, digamos, a nossa ordem de operações, tanto na vida espiritual quanto na vida prática mesmo. E aqui está o ponto central de tudo, de um jeito bem direto e reto. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer tarefa, projeto ou ministério, vem o relacionamento com Deus. Pensa nisso como a fundação de uma casa. Se essa base tiver qualquer rachadura, tudo que a gente constrói em cima, bom, corre um risco sério de vir abaixo. Ok, então vamos entender o que isso quer dizer na prática. Para isso, a gente precisa explorar uma distinção que é crucial, a diferença entre a pessoa e a tarefa. Essa distinção é, sério, fundamental. De um lado, a gente tem o Senhor da obra, ou seja, a pessoa, a fonte de tudo. Do outro lado, a obra do Senhor, que é a atividade, a missão em si. E olha, essa ordem aqui não é só uma sugestão não, é o projeto original, o jeito que foi desenhado para ser. Trazendo isso para um lado mais pessoal, pensa assim, ó, a comunhão com Deus vem antes de qualquer trabalho para Deus. A intimidade com Ele tem que vir antes do serviço para Ele. Porque sem essa primeira parte, a segunda vira só uma casca vazia, vira uma lista de tarefas sem vida, sabe? É o relacionamento que alimenta e que dá sentido de verdade a tudo que a gente faz. Isso não é só teoria, não é um conceito abstrato, não. Foi exatamente o modelo que o próprio Jesus viveu e demonstrou no ministério dele. Vamos dar uma olhada em como isso funcionou na prática. O melhor exemplo que a gente tem disso é o chamado dos apóstolos. Não foi um simples convite para trabalhar, de jeito nenhum. Foi um convite que seguiu uma sequência, uma ordem divina muito clara. Presta atenção na ordem. Primeiro, para estarem com ele. Simples assim. O relacionamento, a proximidade, o aprendizado, era isso. Só depois, como uma consequência natural desse primeiro passo, é que veio o segundo, para os enviar a pregar. A missão nasceu da comunhão, não o contrário. Tá, mas e o que acontece quando a gente inverte essa ordem? Aí é que a gente cai no que podemos chamar de armadilha do ativismo. E olha, esse é um perigo bem sutil, viu? Principalmente para quem é mais dedicado, mais apaixonado por uma causa. Essa frase aqui é um diagnóstico perfeito. Ela mostra exatamente o momento em que a gente vira a chave, pro lado errado. É quando a atividade, mesmo que seja a mais nobre do mundo, começa a tomar o lugar da fonte. A nossa agenda, as nossas tarefas, viram mais importantes que o relacionamento. Isso nos leva a uma definição bem importante. O ativista religioso, nesse contexto, não é definido pela paixão que tem. Não. É definido pela fonte do seu poder. Quando a conexão com Deus é deixada de lado, a pessoa começa a fazer as coisas na sua própria força. E isso, bom, além de não funcionar direito, é um caminho direto para o esgotamento, para o burnout. E é aqui que a gente chega na solução. E também na razão de ser dessa prioridade divina. Porque se não é para ser na nossa própria força, de onde é que vem a capacidade para fazer o trabalho então? Pensa só, nem mesmo Jesus, na sua humanidade perfeita, agia por conta própria. Ele mostrou o tempo todo uma dependência constante de uma fonte externa de poder para conseguir cumprir a sua missão. E que canal é esse? A oração. Mas calma, não a oração como um ritual, como algo automático. É a oração como uma conexão vital. É por aí que a capacidade divina flui e permite que o trabalho seja feito com eficácia de verdade e não só com base no nosso esforço humano. No fim das contas, tudo se resume a isso. Existe um número 1, uma única prioridade que tem que estar no comando, que tem que organizar todas as outras coisas da nossa vida. A conclusão, então, é essa. Deus precisa ser o número 1 absoluto na nossa agenda. E não como se fosse só mais um item na lista de tarefas, sabe? Mas sim naquela posição de honra que organiza e define todo o resto. E para a gente fechar, fica uma pergunta. Uma pergunta para a gente refletir mesmo, com honestidade. O nosso trabalho, as nossas atividades, elas são o resultado do nosso relacionamento principal ou será que viraram um jeito de fugir dele? A resposta para essa pergunta, bom,
ela define tudo.